A paz do Senhor, a igreja está bonita. Vocês estão felizes? Vamos ficar mais? Porque nós servimos a um Deus vivo. Amém? Salmos 42 fala assim, versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E Salmos 84, versículo 2, fala assim: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha alma e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amém? Glória a Deus, nós sabemos que nosso Deus vive. Nós estamos aqui porque nós servimos um Deus vivo. Ele ressuscitou. E hoje nós estamos aqui sabendo que essa data é a data mais importante do calendário cristão, mais do que Natal. Natal é tradição, mas ele não falou para nós comemorarmos Natal, e sim a sua morte e ressurreição, que foi o ponto crucial, onde ele venceu a morte e nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino da luz. Amém? Deixa eu beber um pouco d'água, que cantei bastante. Glória a Deus. Coloca sua mão no coração e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos apresentar esse momento para Ti, Senhor. Sabendo que Teu Santo Espírito está feliz, porque nós estamos comemorando, nós estamos aqui lembrando como estatuto perpétuo, Pai, a Páscoa. E te peço, Espírito Santo de Deus, que possa trazer o entendimento do que é a Páscoa para nós. Essa nova aliança, Senhor, que o ato de amor que foi preparado desde a fundação do mundo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, comemorando, lembrando e fazendo uso desse poder que é a obra de cruz para nossas vidas. Senhor, que agora, nesse momento, que nossas mentes, nossos corações estejam cativos, Senhor, a Tua obediência, a obediência do Espírito Santo de Deus, que toda dispersão caia por terra agora, em nome de Jesus, para que a Tua palavra possa atingir nossa mente e coração e fazer as mudanças necessárias para que a gente possa viver conforme o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, queridos, uma coisa na introdução eu gostaria de levar vocês para trazer um entendimento que a Páscoa, ela nos aponta para Cristo. A Bíblia toda, ela está nos levando para Cristo. E aí eu quero, na introdução, levar vocês alguns pontos para trazer esse entendimento. E depois nós vamos falar sobre a Páscoa no Velho Testamento, para depois nós irmos para a morte na cruz e ressurreição. Amém? Esse é o nosso roteiro. E 1 Pedro 1, 19, eu não vou abrir, são várias passagens, aí Paola vai estar abrindo para nós, para que a gente seja mais rápido, porque tem muita coisa hoje que o Senhor quer nos falar, amém? 1 Pedro 1,19 fala assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelada nesses últimos tempos em favor de vocês. Aqui é para pontuar que antes da criação do mundo, o cordeiro já estava sendo preparado para o momento da morte de cruz. E a gente indo mais à frente, vai em Colossenses 2,
no versículo 16 e 17, que fala: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração da festa da lua nova ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, aqui está falando o seguinte, que tudo que estava sendo feito no passado era a sombra daquilo que está por vir. A sombra, todo mundo sabe o que é uma sombra. Se eu pego aqui e boto uma sombra, aqui está aparecendo a sombra da minha mão. Correto? Amém? Vocês estão vendo aqui uma sombra? Mas aqui não mostra a textura, o 3D da mão, do que ela é feita. Então, a sombra daquilo que estava por vir estava apontando para algo que iria acontecer, que era o Cordeiro Pascual, que era Cristo. Em Hebreus 10, 1 também fala disso. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. O que está falando é o seguinte: mesmo todo ano, todo sacrifício, não ia se aproximar daquilo que estava por vir, a sombra que estava apontando para Cristo. Amém? João 18, versículo 39. E o próprio Cristo, ele fala dele mesmo, que as Escrituras estavam apontando para ele. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. E aqui, Pontos Pilatos, ele está falando: querem que eu salte o rei dos judeus. E aqui está mostrando, mas falando de que Pontos Pilatos reconhece quem era ele, o rei dos judeus, e Pontos Pilatos, ele não encontra nada que pudesse chegar e condená-lo. Mais à frente ele fala: eu não consigo ver nele nenhuma coisa que possa chegar e condená-lo. Amém? Em João 5,39, que a Escritura fala de Cristo: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque considero que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Cristo está falando, ele mesmo, que as Escrituras apontam para ele. Tudo aponta para Cristo. Amém? E João 3, 14, 15. Olha que interessante. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Moisés, em Números 21, chega um momento que o povo estava morrendo porque várias serpentes estavam picando eles e estavam morrendo. E para parar com isso, o que aconteceu? Moisés orou ao Senhor e o Senhor deu uma direção para ele, para que ele fizesse uma serpente de bronze. E todo aquele que fosse picado e fosse até aquela serpente seria curado, não morreria. Assim como o paralelo que Cristo, ele foi levantado ao madeiro, e todo aquele que o recebesse como seu Salvador, o Senhor também não deixaria morrer. Sairia do reino das trevas para o reino da luz. Amém? E aí a gente entra em Êxodo 12. Vamos abrir todo mundo esse momento. É a primeira Páscoa. É o primeiro momento que a gente vê falar de Páscoa na Bíblia.
E é uma Páscoa que ela iniciou não com muito amor, com tranquilidade. Foi uma Páscoa que começou com juízo. Em Êxodo 11, no versículo 4, fala assim: Disse Moisés a Faraó: Assim diz o Senhor: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor, grande juízo sobre a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Ali, o Senhor viu o clamor do povo de Deus que estava sofrendo sobre o jugo de Faraó. E o Senhor, ele confronta todos os deuses do Egito. Não vou passar aqui, porque é bem longo, falando sobre as pragas que nós conhecemos, que ele foi mandando, mas essa última praga aqui é que nos interessa aqui, foi a morte dos primogênitos. E esse momento aqui é um momento crucial, que aqui está levando o povo que logo em seguida para sair desse jugo, para sair do peso da mão de Faraó. E aí, em Êxodo 12, aí estamos agora falando sobre a Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Para vocês entenderem que a Páscoa foi tão importante que para o calendário judeu ali começava. Era o primeiro mês, primeiro ano, onde tudo se ia iniciar. Porque dali Deus estava fazendo uma aliança com seu povo, tirando ele e levando para uma terra prometida. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 desse mês, tome cada homem, um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito. Como eu falei, o Senhor, Pilatos mesmo viu, ele não tinha nenhum defeito. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele foi para o madeiro para sofrer, para ser chicoteado, para ser pendurado pelos nossos defeitos, pelos nossos pecados. Sem pecado ele foi, mas tomando o nosso lugar. Amém? Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, vós os guardarei até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras, tudo. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amados, esse momento tem duas coisas aqui que o Senhor ele manda
três, na verdade. Primeiro, que o sangue, como todos sabem, ia passar sobre a porta, para que o anjo, o destruidor, passasse e visse aquele sangue e não tocasse, passaria por cima. Todos sabem disso, amém? Sabe, não sabe? Escola bíblica, amém? Aleluia. E tem a parte do cordeiro. Por que o Senhor mandou comer todo o cordeiro? A resposta está no versículo 11. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amados, para sair do Egito, eles precisavam estar fortes, precisavam estar bem alimentados. Por isso, eles precisavam comer todo o cordeiro. E aí eu volto para Cristo. Uma vez eu já preguei sobre o comer o cordeiro. Porque o comer o cordeiro é nós levando para Cristo, a gente precisa, para nós resistirmos a tudo aquilo que nos afasta do Senhor, resistir ao pecado, dizer não à nossa carne, eu preciso estar fortalecido e eu preciso comer o cordeiro. E nós não podemos comer parte do cordeiro. E tem que comer da maneira que o Senhor disse. O Senhor não falou para comer cozido, nem frito, nem ensopado. Mandou comer assado. Se alimentar de Cristo tem que ser do jeito de Deus, não do nosso. A gente tem que parar com esse negócio de pegar uma parte de Cristo para nossas vidas, aquilo que nos convém. Porque senão eu vou começar a criar ídolos. O que são ídolos? É quando nós começamos a valorizar algumas coisas dentro da palavra de Deus que nos convém para a nossa vida e deixamos de lado aquilo que nos incomoda. E aí passamos a viver um evangelho de conveniência para a nossa vida. Aquilo que é agradável para nós, eu passo a me alimentar. A parte do cordeiro, que é a picanha, a parte macia, eu gosto muito de me alimentar e eu gosto de estar sempre comendo. Mas as vísceras precisam ser também comida. O miolo da cabeça precisa ser comido. Então, existe uma ordenança sobre as nossas vidas, o que é essa relação com Cristo. E não é da maneira que nós queremos fazer. Então, às vezes, tem coisas que eu não quero viver, não quero fazer, que me incomoda, só que a palavra diz o seguinte: comer o cordeiro é por inteiro, é comer ele todo. Não podemos chegar e passar por cima de uma falta de perdão, porque a palavra não alimenta isso para nós. O que alimenta para nós é vai lá e resolve com teu irmão. Às vezes essa parte é muito ruim, às vezes essa parte aí nos confronta, mas é necessário nós nos alimentarmos dessa parte e praticar. Eu não posso ficar fazendo coisas que cabe à minha necessidade, mas não as necessidades de Deus para a minha vida. Eu preciso fazer aquilo, obedecer aquilo que Deus tem para a minha vida, não que eu acho mais conveniente dentro da palavra de Deus. Por isso que é necessário a gente comer o cordeiro por inteiro.
Às vezes tem pessoas que elas encontram Jesus e elas ficam apaixonadas por Jesus e falam: eu quero comer o cordeiro por inteiro, eu estou apaixonado, ele é maravilhoso, eu fui tocado pelo amor dele, eu quero isso para a minha vida. Não sei quem já passou por essa experiência, as escamas caem da sua vida, dos teus olhos, você começa a enxergar coisas que você antes não enxergava, caramba, você começa a ler a palavra e solta aos teus olhos coisas que você antes não entendia, caramba, isso aqui está aqui. E a gente é transportado do reino das trevas que nos cegava para o reino da luz que nos dá visão. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Um cego anda com o quê, gente? Uma bengala. Só que a gente não solta a bengala. A gente tem um entendimento, a gente fica apaixonado por Jesus, mas algumas coisas na nossa vida a gente não solta. A gente vive como se nós estivéssemos ainda cegos, sem entendimento daquilo que Deus tem para nossas vidas, mas a gente não solta a bengala, nós não soltamos algumas coisas da nossa vida e a gente continua carregando. E o Evangelho, ele tem o poder de mudar a nossa história. Ele tem o poder de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas precisamos dar um passo para trás para que o Espírito Santo possa agir na nossa vida. Qual é a vantagem da bengala, gente? É te dar uma segurança, sim ou não? Aquela incerteza, a bengala, ela te sustenta ali, traz o equilíbrio. Só que, para você entregar a bengala, para você entregar algumas áreas da sua vida, você vai passar por um momento de incerteza, de insegurança, que você vai precisar confiar no Senhor. E o que é confiar no Senhor? Praticar o que está na palavra. É sair do módulo de teoria para a prática. E é um desafio para todos nós. Nós vamos ter que passar por isso. Todos passam por esse momento, que é o desafio de nós colocarmos a palavra que se diz viva, eu praticar isso e ver o poder de Deus em ação. Mas para isso eu preciso fazer algumas coisas na minha vida. Trazer a tudo aquilo, a obra de cruz para a minha vida, esse poder que foi manifestado em amor, nos tirando das garras do diabo, que era a morte certa, e um plano maravilhoso, lindo de resgate, para chegar e falar o seguinte: meu sangue está sobre ele agora, ele está justificado, a redenção está sobre a vida dele, uma nova vida, uma nova criatura, tudo novo se faz. Mas para esse poder ser exercitado, para esse poder acontecer, ele se materializar em algo, eu preciso chegar e crer. Sem fé, eu vou paralisar. O grande desafio do cristão, querido, é pegar a palavra e botar em prática, confiando que o Senhor vai se manifestar. O poder de Deus vai se manifestar. Porque se nós não fizermos isso, nós seremos apenas religiosos. Palavra linda, maravilhosa, que mexe, dá aqui uma massagem no nosso coração, mas é só teorias lindas. Daqui a pouco a gente pega outros livros e começa a falar também aqui, livros lindos. Tem poesias lindas que a gente pode chegar aqui e todo mundo fica, caramba, que coisa linda, que coisa maravilhosa.
Só que eu sirvo a um Deus vivo. Ele vive. Ele tem poder para mudar a nossa história. Ele tem poder para fazer tudo novo. Eu sirvo a um Deus que Ele morreu e ressuscitou. Qual é o que fez isso? Coloca aqui para rolo agora, vamos lá. Eu posso falar, o meu Deus vive. Eu estava essa semana na churrascaria com os colegas, um era químico, outro era físico, mais 2 engenheiros, a gente conversando. Aí um puxou e falou assim, mas você acredita nesse negócio? Você acredita no dinossauro? Acredito, está lá, está comprovado, tem os ossos do dinossauro. Tem ou não tem? Alguém inventou osso de dinossauro? Tem. Aí o químico falou, mas existe algumas bactérias, DNA, que já é provado não sei quantos milhões. Sim. Poxa, mas você acredita que o homem tem 6.000 anos só? Nós estamos falando de milhões. Eu falei assim, o plano da criação começou com 6.000 anos. E aí, papo vai, papo vem, eu falei assim, queridos, só falo uma coisa para vocês. Eu creio que o meu Redentor vive. Porque eu senti que ali era um papo que o inimigo querendo me confrontar em algumas coisas, e chega uma hora que não adianta, meu irmão. Não adianta. Não querem escutar a palavra. Não querem. Quer te ridicularizar, tudo mais. E chega uma hora que você tem que pisar e você tem que ter um posicionamento. O meu Redentor vive. Eu creio que está escrito na palavra de Deus, que foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, e ponto. Se eu estou errado, é na eternidade que eu vou saber isso aí. Mas enquanto eu viver, eu vou crer nisso. E vou praticar isso. Amém? E quando a gente fala de praticar isso aqui, aí tem um desafio para nós, tem uma responsabilidade que nós somos confrontados a sair de onde nós estamos e pegar aquilo que a gente está lendo e colocar em prática. Porque fala-se da obra de cruz, fala que ele chegou e mudou a nossa vida, ele nos levou para o reino da luz, que eu sou filho. E aí? Como é que eu vou viver perante essas promessas, aquilo que está escrito para a minha vida? Vou viver segurando na bengala? Vou continuar confiando na bengala? Vou continuar confiando no meu braço? Vou continuar, com a minha justiça própria? Ou eu vou deixar o reino de Deus fazer parte da minha vida e me comandar? Entende como é que é o negócio? Porque nós temos algo que, mesmo quando a gente acha esse Deus maravilhoso, eu confio nele, tudo mais, mas você para em certo momento. Você não vai além. Porque quando nós somos confrontados nos nossos sentimentos, na nossa alma, naquilo que dói aqui dentro, a gente deixou a bengala ali, peraí, pega a bengala de novo e a gente continua, volta até a mancar. Volta até, não é melhor nem me enxergar, porque eu não quero ver. Eu não quero ver isso que eu estou vendo agora, que eu preciso encarar. Só que o Senhor vai nos levar para lugares para que a gente seja esticado, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. E confiando nele, deixando bengalas de lado, deixando nossa justiça própria, deixando o nosso achismo de lado, deixando o nosso orgulho de lado, para que a gente possa caminhar confiando nele e praticando, colocando em prática o poder da palavra dele, e a gente viver isso na nossa vida.
Eu preciso viver o poder de Cristo em ação. Porque senão vira tudo teoria, queridos. Tudo vira teorias. Ou então a gente vem para cá e começa a cantar um louvor legal, a gente levanta até as mãos, a gente até chora. Mas isso não traz mudança de mente. Isso não traz mudança de postura. Isso não traz confiança no eterno. Isso não traz obediência naquilo que está na palavra para a minha vida. E o Senhor, Ele está nos levando para uma condição seguinte: tudo eu posso fazer novo na sua vida. Mas eu preciso confiar. Eu preciso pegar esse momento, quando a gente fala assim, poxa, esse é o momento mais importante para o cristão, onde ele derrotou as trevas, ele pegou as chaves da morte, ele venceu a morte, ele nos tirou das trevas, levou para o seu reino de luz. Eu falo isso e ninguém dá um glória a Deus. Agora não vale. Agora não vale. Só porque eu falei. Gente, nós parece que estamos com as mentes cauterizadas, não entendemos o que é a obra de cruz, nós não estamos entendendo o poder, sabe, da obra de cruz para as nossas vidas. A gente está sendo vencido pelo cansaço do dia a dia, pelas preocupações do dia a dia, pelo desânimo do dia a dia, pelas ansiedades do dia a dia, daquilo que vai acontecer amanhã, essa semana, como é que eu vou resolver determinada coisa, e aí, e se, onde está o poder da cruz dentro dessa panela, desse guisado aí? E o Senhor está nos chamando para falar assim, ei, eu quero entrar nesse guisado. Eu quero fazer a diferença. Olha para mim. Não pense você que os problemas vão parar. Mas a postura é outra e o ânimo vai ser outro. Quando o Roberto fala, e vamos dando glória, é dando glória. Dando glória resolvendo e dando glória não resolvendo. Sabendo que Ele é Deus. E eu creio, sabe, que independente disso, já é gratidão eu saber que Ele me amou ao ponto de estar naquele lugar, no meu lugar, que era eu para estar lá. Eu, no mínimo, era para ser grato e glorificar o nome dEle. E começar a aprender, Senhor, eu não sei, mas eu quero obedecer a Tua palavra. Amarra a minha boca. Se eu não consigo dominar a minha língua, amarra a minha boca. Que venha o Teu reino sobre a minha boca. Começa com a boca, começa com alguma coisa, mas comece. Que venha o poder do reino de Deus sobre a nossa vida. Às vezes a gente quer assim, resolver o problema financeiro, mas às vezes o Senhor quer só a boca. Agora o momento é da boca. Agora o momento é cortar o tamanho dessa língua. Deixa eu me manifestar. Só que a gente toma poder, pega a bengala e joga e bate com todo mundo com aquela bendita bengala. E a gente não deixa, sabe, o reino de Deus, o poder da cruz, o poder da ressurreição chegar sobre as nossas vidas.
E a gente fica numa luta constante, diária, e anos vão passando e nada vai mudando. O meu ânimo não muda, eu continuo sendo uma pessoa ranzinza, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que no final faz o que quer, da maneira que quer, eu domino a minha vida, eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida, e eu resolvo do meu jeito, e ninguém tem nada a ver com isso, até Deus. Para que nós estamos vindo para a casa do Senhor? Tem um propósito, querido. Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Se tu está hoje aqui é porque você quer, o Senhor tem essa palavra para nossas vidas. Ele quer mudar a nossa sorte, Ele quer mudar a nossa maneira de pensar, da maneira de agir, a maneira de atuar em determinadas coisas e obedecer a sua palavra. Às vezes a gente acha que vai abrir os céus, o mar vai se abrir. Gente, o mar se abriu para um momento, uma época. Não adianta que nosso Deus não vai abrir mar agora, para com isso. Ele precisa começar a trabalhar em alguma coisa. Eu falo alguma coisa porque a gente precisa dar espaço. E nós não damos espaço para o Espírito Santo trabalhar e mudar. Mas Ele quer mudar a nossa sorte. Ele quer fazer tudo novo. E a primeira coisa, obediência. 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 Para que a gente possa viver todos os planos do Senhor. Tem tantas coisas para nós vivermos em Cristo, queridos. Tantas coisas. Existem coisas que hoje para nós é impossível. Existem desejos, situações, valores que o Senhor entrando, Ele muda totalmente. E você quando vê, mudou e você nem sentiu o poder de Deus em ação, porque você deixou Ele entrar e Ele mudou da maneira que Ele quis, do jeito dEle, no tempo, na hora dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Entrega para Ele. Deixa o Espírito Santo entrar. Uma outra área, entrar dentro da família. Quantos pais estão desesperados com filhos, por situações que fica tirando a paz, meu Deus, e meu filho, e se isso, e se aquilo. Para, entrega para o Senhor e descansa. Nós precisamos descansar, porque o descanso, sabe o que quer dizer? Que eu estou confiando. Porque aí eu estou descansando, eu estou em paz, porque eu sei que o Senhor está trabalhando. Mas enquanto eu não tiver paz, se eu estiver ansioso por alguma situação, é porque eu não estou descansando no Senhor. Eu não entreguei. Eu estou segurando uma bengala e estou resolvendo as coisas do meu jeito, e eu não larguei a bengala e estou de acordo com o que eu quero. E hoje o Senhor está falando, existe um poder, e a primeira coisa que você vai fazer é deixar essa bengala de lado. E você vai olhar para uma situação que você não tem jeito, e você quer resolver, e você quer isso, e você não sei o quê. Imagina, quando você olhar para a situação, você começar a olhar e ter paz, e verdadeiramente você entregou para o Espírito Santo. E aí nós veremos o poder da glória de Deus se manifestar. Estou falando isso por experiência própria, queridos. Que quando você chega na hora que fala assim, eu não aguento mais essa luta, tudo, Senhor, está na tua mão. E aí veio, quando passou um dia, 2 dias, e aquela situação? Resolveu, andou sozinho? Aí o Espírito Santo, você deu espaço para eu agir. E assim a gente vai caminhando.
é de glória em glória, não é glória, o céu aberto, é a glória dele se manifestando em coisas pequenas, você vai vendo a glória dele se manifestando, e isso vai cada vez mais fluindo na sua vida, alimentando a sua fé, e você vai, quero mais, e você vai deixando mais, e você vai vendo, e uma coisa vai puxando a outra, quando você vê, você está sendo orientado, caminhando pela glória de Deus, porque você está dando espaço para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E aí você vai ver uma situação que ela continua a mesma, mas hoje ela não te traz uma ansiedade, porque você está em paz, porque você entregou a situação para o Senhor, e ela não tira o teu sono mais, você não tem que tomar um remédio para dormir, você não tem que fazer isso ou aquilo, você não tem que ficar, porque o Senhor entrou e você está agora no momento de paz, porque você obedeceu e você entregou. Senhor, se é da tua vontade, vai acontecer o que eu quero. Tu sabe muito bem o que eu quero para a situação, mas que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha. Então está no teu controle, e isso não vai mais tirar a minha paz. Porque eu creio que tudo aquilo que o Senhor fez para a minha vida foi o bem para a minha vida, porque eu sou filho. E eu quero tomar posse disso para a minha vida. O povo de Deus está vivendo de ansiedade, angústia, depressão. Agora, antes era só depressão, agora é ansiedade junto. Aonde nós vamos parar? Isso é falta de fé, de crer que existe um Deus, o mesmo Deus que tirou o Senhor, levantou, ressuscitou o Senhor, é o mesmo Espírito que está dentro de nós. É poder puro. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pare de limitar o poder de Deus. Pare. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Deixa Ele te incomodar quando você soltar um palavrão. Deixa o Espírito Santo te constranger. Mas saiba pedir perdão. Senhor, me perdoe. Tire essas palavras torpes da minha vida, da minha boca. Limpa a minha boca. E aí você vai vendo Ele te transformando, te restaurando e te mudando. E quando você vê, você não fala mais os palavrões. Aqueles pensamentos torpes começam a sair da tua vida. E aí você começa a ter pensamentos de vida eterna. E o Senhor começa a colocar na tua vida pessoas que estão desesperadas, porque você tem pensamentos de vida eterna, e você vai abrir a sua boca para sair palavras de vida eterna para aqueles que estão precisando, porque o Senhor sabe que dentro do teu coração Ele conseguiu transformar, e Ele pode contar contigo para você levar palavras de vida eterna para aqueles que precisam. A gente tem uma história. Muitos de nós já tivemos momentos maravilhosos com o Senhor. Momentos que a gente viu a glória de Deus. Só que nós temos um inimigo, que ele é astuto. E ele nos rouba. E as coisas começam pelas beiradas. Que a gente vai cedendo aqui, cedendo ali. A gente vê aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que, sabe, tinha palavras de vida eterna, palavras que chegava e, poxa, você é um homem de Deus, palavras lindas, palavras, poxa, da eternidade para a minha vida, tudo mais, foram super usados, mas chegou um momento na vida que desanimaram. Pode ter sido por traições de liderança, por desilusões, por decepções, e desanimou da caminhada.
Isso acontece, gente. Isso é normal acontecer. Isso acontece. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não se sinta pior das pessoas. De um momento você era uma pessoa de Deus maravilhosa, queimava, e hoje você está um pavio que fumega. Mas não está apagado. Mas não está apagado. Não está apagado. Se você está hoje aqui, é que o Espírito Santo quer soprar na tua vida. Porque Ele tem esperança que você ainda pode fazer muito. Você é um potencial nas mãos do Senhor. Há 5 anos atrás, querido, uma sexta-feira da paixão, de quinta para sexta eu estava internado, 8 dias com Covid, em 2021. A médica já tinha falado para essa daqui, ó, já foram 5 antibióticos, daqui para frente não tem mais o que fazer. Essa noite, vamos ver se ele vai sobreviver. Eu não sabia disso, e eu estava muito fraco. Eu estava muito mal aquela noite. Eu lembro que eu quis levantar da cama, eu não conseguia, sentir fraqueza. E aquele momento eu fiz uma oração para o Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas eu tinha tanta coisa ainda para fazer para ti. E a minha vida vai acabar hoje. Aquela noite, o anjo da morte passou naquela sessão que tinha o pessoal de Covid, aquela área isolada. 5 pessoas morreram. E eu tive um sonho que tinha uma cama saindo luz do meu lado que me trouxe paz. E eu sabia que ainda não tinha chegado a minha hora. Há 5 anos atrás, numa Páscoa, o Senhor me deu uma segunda chance. Essa Páscoa me marcou. Hoje, 2026, essa Páscoa pode te marcar. Essa Páscoa pode fazer a diferença na sua vida. Essa Páscoa pode começar tudo novo. Tudo novo, uma nova história, um recomeço. Para de olhar para trás, o que você fez, o que deixou de fazer. Não importa, querido. O Senhor está preocupado, a resposta nossa. Senhor, fala para Ele, me dá uma segunda chance. Me dá uma segunda chance. Eu quero fazer tudo novo. Em 5 anos, querido, eu tive altos e baixos, tive muitas dificuldades, muita luta contra a minha carne. Mas quando eu lembrava disso, isso me fortalecia para eu continuar a caminhada, para eu não esmorecer, para eu não parar. Peça ao Senhor. Páscoa é o momento mais importante para o cristão. Existe um poder sobrenatural. Não é porque eu estou falando, é a obra de cruz. É a obra de cruz sobre as nossas vidas. É o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição que pode fazer tudo novo. Cabe a nós deixar Ele fazer. Deixar Ele fazer a parte dele. Que literalmente, como a gente fala, que diminua nós para que Ele cresça. Que diminua as nossas vontades para que a vontade dele prevaleça. Que diminua meus desejos para que os desejos dele prevaleçam. Que diminua minha justiça para que a justiça dele prevaleça. Que diminua minhas vontades para que o reino dele prevaleça.
para que as vontades dele prevaleçam na minha vida. Queridos, muitas coisas podemos ainda fazer. Nós somos um potencial nas mãos de Cristo. A partir do momento que a gente deixa nossas bengalas de lado, deixa as nossas vontades de lado, e aí a gente deixa o poder da ressurreição se manifestar na nossa vida. E eu quero fechar agora Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Há poder, porque você serve a um Deus vivo. Bota na telinha 23, Filipenses 3:10, por favor. Para ser mais rápido, senão a gente vai demorar. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Existe um processo de nós morrermos para nós mesmos, para que Ele prevaleça, para que a gente possa morrer junto com Ele, para as nossas vontades, nossos desejos, para que o poder da ressurreição possa se manifestar na nossa vida. Existe um processo que nós precisamos passar. Primeira Coríntios 15, 54 ao 57. Paola, ajuda ela lá, por favor. Me ajuda. Primeira Coríntios 15, 54 ao 57. Quando, porém, o que é corruptível se revertir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Tem mais. Hebreus 2:14. Você tem que ler essas passagens e se encher de Deus. Você tem que botar no teu espelho lá, antes de sair da tua casa, você tem que ler isso, para domar essa fera que está aí dentro de você, essa carne, e queimar ela. Hebreus 2:14 e 15 fala: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele derrotou e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hoje você é livre. Pode falar para a pessoa do lado: você é livre. Você não é mais escravo da morte. Você é livre, porque Ele conquistou isso na cruz. Tu és livre. Romanos 6:4 ao 9. Isso tudo foi por amor, queridos. Eu não merecia. Que diremos então? Romanos 6:4. Isso. Portanto,
fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Ele nos convida para possamos viver uma vida nova. Morremos junto com Ele e agora tudo novo. Nós ressuscitamos com Ele para uma vida nova, queridos. Sem bengala, sem justificativas, sem achismo, sem justiça própria. Romanos 8:11. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. E para fechar, João 11, 25, 26. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. E ele pergunta: você crê nisso? E dê um brado de vitória, glorifica o nome dele. Ele é lindo, maravilhoso. A tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, hoje ressuscitaste, vives já, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo opressão. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, hoje vives já. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Sabe, em 1 Coríntios 5, do 6 a 8, fala assim: não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade.
preciso esclarecer. Você sabe o que é essa questão do fermento? Quem já fez coalhada aqui? Coalhada, você tem uma coalhada, você pega, tira um pouco daquela coalhada, e aí você pega o leite puro, e você bota um pouco dessa coalhada para que fermentasse aquela nova e virar uma coalhada também. Assim, você fermentava um pão. Você pegava um pão, esse pão ficava velho, e você pegava aquele pão velho, e você, na hora que fosse fazer o pão novo, você misturava, e aí fermentava. O que a palavra está querendo dizer? Lembra quando falava de fuja do fermento dos fariseus? É que Cristo veio fazer uma nova aliança conosco. Tudo novo. Ele não quer nada do passado. Aquilo, o fermento que você tinha que pegar do passado, ele não. Tanto é que quando eles foram fazer a primeira Páscoa, comer o cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento, mostrando: não quero mais nada do Egito, é tudo novo. Daqui para frente é tudo novo, sem fermento, com sinceridade e verdade. Seja íntegro, seja sincero, seja verdadeiro com você e com teu Deus. Eu estou falando isso para que a gente tenha uma outra postura hoje quando nós formos ceiar. Para que a gente tenha uma postura diferente, sendo sincero conosco e com Deus, sendo verdadeiros, não fazendo promessas de tolo, mas uma promessa que eu quero mudar, eu quero fazer tudo novo, eu não quero mais essa vida para mim, e eu quero sim ver o poder da ressurreição na minha vida. Em Marcos 14, 22, Jesus, enquanto comia, Jesus tomou um pão, abençoando, partiu, e lhe deu, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice e, dando graça, deu aos discípulos, e todos beberam dele. Disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, não beberei, olha aqui, presta atenção, mas do fruto da videira, até aquele dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. Existe uma promessa de uma Páscoa no reino de Deus. No reino de Deus. É um convite para todos aqueles que forem sinceros, forem verdadeiros, buscar o reino de Deus para suas vidas. Existe uma Páscoa celestial nos aguardando. E que nós possamos ter esse entendimento, para que hoje uma nova aliança, como diz a palavra, realmente comece a acontecer na nossa vida. Senhor, eu quero apresentar a Ti os elementos, representando o sangue por amor, que era o nosso sangue, que era para estar ali na cruz, mas não, o Senhor tomou o nosso lugar e derramou o Teu sangue, o sangue puro, sem mácula. E o Teu corpo, que está representado aqui com esse pão, que foi rasgado naquela cruz. Onde Salmo 22 fala que os meus ossos ficaram aparentes. E tudo isso, Senhor, por amor. Nós consagramos a Ti, Pai. Que esse simbolismo que o Senhor falou que seja para que nós possamos fazer perpetuamente, Senhor. E estamos aqui para obedecer essa Tua ordenança. Que a gente possa, essa noite aqui, Pai, fazendo com amor, com sinceridade e verdade. Em nome de Jesus, amém. Todos receberão hoje, todos receberão, inclusive crianças,
o pão e o vinho. Pode distribuir, por favor. Todos receberam? Teve alguém que não recebeu? Levanta a mão. Eu acho que sim. Querido, que essa Páscoa seja um marco na sua vida. Um momento da nova aliança, de tudo novo. Um momento onde vai começar uma nova etapa na nossa vida. Na minha também, porque eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ter experiências sobrenaturais com meu Deus. Eu não quero esperar a eternidade. Eu quero chamar a existência a eternidade aqui na terra. Porque eu sou um ser eterno. Então, eu tenho direito como filho buscar. Assim como o Senhor escutou a oração de um pecador arrependido, pedindo misericórdia, uma nova chance, e Ele deu. E está hoje vos falando aqui. É possível sim mudar. O poder do nome de Jesus é possível fazer sim tudo novo. É possível sim nós termos paz no meio do caos. É possível sim você não ver saída e você ficar tranquilo. É possível você estar dentro de um vendaval e o Senhor não deixar você afundar. É possível sim. Apresente a Ele agora o teu coração. Faça essa oração com Ele. Ele te conhece. Senhor, eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus desejos. Eu entrego as minhas vontades. Eu entrego tudo aquilo que me afasta de Ti, Senhor. E eu quero um novo começo contigo, Senhor. Eu quero participar dessa nova aliança que foi marcado com o sangue de Jesus que foi derramado daquela cruz.
Eu quero sim subir nessa cruz também. Eu quero ser crucificado e morto junto contigo, meu Pai. E quero ressuscitar junto contigo uma nova criatura, um novo ser, um filho amado, um filho que seja sincero, que seja verdadeiro, que não faz negociações com esse mundo, um filho correto, um filho íntegro. É possível sim, querido, através do Espírito Santo na nossa vida. É possível. Nós sozinhos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos do poder da cruz. Nós precisamos do poder da ressurreição sobre as nossas vidas. Porque aquilo que é difícil e impossível para nós é tranquilo para o Senhor. Bebamos e comamos o corpo e o sangue de Cristo. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada venceu. Glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Santo, 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 santo tu és. Toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Para sempre, para sempre. Seja exaltado nas nossas vidas, que o Senhor apareça. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá. Canta, canta, adore ao Senhor, adore. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou, ressuscitou pra sempre.
pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O último suspiro foi por você. O último suspiro foi por amor a você. Nunca esqueça disso. Tudo foi por amor. Tudo foi por amor. Que a gente possa ser grato. Que a gente possa corresponder a esse amor. Que a gente possa ser aprovados. E glorificar o nome dele através das nossas vidas. Amém. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Aleluia.